Saudações! Antes de prosseguirmos, permita que sua respiração se acalme. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação. É um realinhamento com a forma como a realidade realmente funciona. Quero começar com uma afirmação simples, mas profundamente libertadora. A vida é fundamentalmente sem significado. Sim, ela não possui significado embutido. Não possui propósito automático. Não possui um roteiro oculto que você precisa descobrir para ser válido. E isso não é algo negativo. É o maior presente que você recebeu. Porque se a vida tivesse um significado fixo, você estaria preso a ele. Se houvesse um propósito obrigatório, você teria que encontrá-lo para merecer existir. Mas a vida é neutra. O universo é neutro. Ele não julga você. Não testa você, não pune você, não recompensa você. Ele apenas reflete. Ele é um espelho perfeito e absolutamente neutro. E o que ele reflete? O significado que você escolhe dar às coisas. Entenda isto claramente. Nada tem significado até que você dê significado. E o significado que você escolhe é o efeito que você experimenta. Se você define algo como fracasso, a realidade se organiza para refletir essa definição. Se você define algo como expansão, ela se reorganiza para refletir isso também. Você não está reagindo a uma realidade fixa. Você está interagindo com um espelho. E se o espelho parece rígido, repetitivo ou limitador, isso não é porque ele tem vontade própria. É porque você tem repetido o mesmo significado. Portanto, a verdadeira pergunta não é: qual é o sentido da minha vida? A pergunta real é: qual significado eu estou escolhendo repetir agora? Porque no instante em que você muda o significado, você muda a frequência. E quando você muda a frequência, você muda a realidade. Não gradualmente, não lentamente, instantaneamente. Você não precisa descobrir seu propósito. Você precisa escolher o significado que prefere dar à sua existência. E agora eu o convido a ancorar isso conscientemente. Comente abaixo: eu escolho definir o significado da minha realidade, não como afirmação vazia, mas como decisão vibracional. Porque no momento em que você decide, o espelho já começa a responder. Você foi condicionado a acreditar que a realidade é algo que acontece com você, que circunstâncias surgem do nada, que eventos aparecem inesperadamente, que forças externas moldam seu destino. Eu lhes digo, isso é uma ilusão de percepção. A realidade não está acontecendo com você. Ela está acontecendo através de você. O universo não possui agenda, não possui preferência, não possui intenção própria sobre o que deve acontecer na sua vida. Ele é um campo neutro de possibilidades infinitas. E esse campo responde à sua frequência dominante, não às suas palavras, não aos seus pedidos, não às suas orações repetidas com insistência. Ele responde ao seu estado de ser. Quando você pede algo, muitas vezes está afirmando que não tem. Quando insiste, confirma a ausência. E o espelho apenas reflete essa ausência. Não porque deseja puni-lo, mas porque essa é a mecânica. Vocês chamam de manifestação. Nós chamamos de seleção. A cada instante, bilhões de vezes por segundo, você está mudando de realidade paralela. Você não está criando do zero. Você está selecionando qual versão de si mesmo irá experimentar a seguir. E essa seleção é determinada pela frequência que você sustenta como verdadeira. Se você sustenta a definição "é difícil", você seleciona uma versão onde é difícil. Se sustenta "eu não sou o suficiente", seleciona experiências que reforçam essa ideia. Mas se você sustenta "eu escolho expansão", o campo responde imediatamente. Você não percebe a mudança porque ela é extremamente sutil. Você simplesmente passa para uma versão quase idêntica da realidade anterior. Mas ela não é a mesma. Entenda isto profundamente. Não existe atraso.
Existe apenas coerência. A realidade precisa ser coerente com o significado que você mantém. Portanto, se você deseja mudar sua realidade, não comece tentando mudar circunstâncias. Mude o significado. Porque no momento em que você redefine o significado, você altera a frequência. E no momento em que altera a frequência, você seleciona outra versão do jogo. Você não está preso. Você está sintonizado. E se pode sintonizar, pode mudar a estação. Pergunte a si mesmo agora: se eu realmente acreditasse que o universo está a meu favor, como eu interpretaria o que está acontecendo hoje? Sinta essa pergunta. Porque a resposta não está no futuro. Ela está no significado que você escolhe agora. E isso nos leva à fórmula que muitos de vocês aplicam pela metade e depois dizem que não funciona. Muitos de vocês dizem: eu estou seguindo minha excitação. Eu estou tentando manifestar. Eu estou fazendo tudo certo. E então perguntam: por que não funcionou? Nada deu errado. Vocês apenas aplicaram metade da fórmula. A fórmula é simples, extremamente simples. Haja sobre sua maior excitação possível, no momento presente, até onde puder ir, da melhor maneira que souber, sem qualquer expectativa, insistência ou necessidade de controlar o resultado. A maioria lembra apenas da primeira parte. Haja sobre sua excitação, mas esquece da parte essencial, sem expectativa sobre como isso deve terminar. Porque no instante em que você insiste em um resultado específico, você sai do alinhamento com a excitação e entra no controle. Excitação não é controle. Excitação é alinhamento. Você nunca sabe por que algo o está chamando. Pode não ser para que aquela situação específica aconteça. Pode ser apenas para colocá-lo em um lugar onde outra porta pode se abrir. Sua mente física não foi projetada para enxergar o tabuleiro inteiro. Ela foi projetada apenas para perceber o que está acontecendo agora. Somente a mente superior enxerga a sincronicidade completa. Portanto, quando você age com expectativa rígida, está dizendo ao universo: eu sei melhor do que a inteligência maior que me guia. E isso gera tensão. Quando você age com excitação e solta o resultado, você diz: eu confio na sincronicidade. E a realidade começa a se reorganizar de maneiras que sua mente não poderia prever. Entenda algo profundamente. A excitação é a bússola, não é o mapa final. Ela aponta para o próximo passo, não para o destino inteiro. Quando você segue o próximo passo, o próximo se revela, e assim sucessivamente. É assim que a realidade se constrói de forma fluida. Portanto, pergunte-se agora: estou realmente agindo sobre minha excitação? Ou estou tentando forçar um desfecho específico? Porque no momento em que você solta a insistência, a transformação deixa de parecer distante e começa a se revelar como sempre foi, instantânea. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Vocês acreditam que a mudança leva tempo, mas isso também é apenas uma crença. Vocês foram ensinados que mudança leva tempo, que evolução é gradual, que transformação é um processo demorado, que é preciso anos para se tornar outra versão de si mesmo. Eu lhes digo, isso não é mecanicamente verdadeiro. Toda mudança é instantânea, sempre. A cada momento, você está mudando de realidade paralela, bilhões de vezes por segundo. Você não permanece na mesma realidade por 2 instantes consecutivos. O que cria a ilusão de continuidade é a similaridade entre as versões. Você muda tudo, mas muda para algo tão parecido que pensa que nada mudou. Quando você altera uma crença, você altera sua frequência. Quando altera sua frequência, você seleciona outra versão da realidade. Essa seleção não demora. Ela acontece no exato instante da mudança interna. O que pode parecer demorado é a sua disposição de soltar a crença anterior. Você não evolui lentamente. Você decide lentamente. Essa é a diferença. Toda vez que você escolhe uma nova definição,
Você literalmente deixa de ser a versão anterior. Você não melhora a antiga versão. Você troca de versão. Mas muitos de vocês continuam dizendo: eu ainda sou assim. Eu ainda tenho esse problema. Eu ainda estou preso nisso. E ao repetir isso, vocês selecionam novamente a mesma versão. Não porque estão presos, mas porque estão sendo coerentes com a definição que continuam afirmando. A mudança é instantânea. A permanência é opcional. Se você decide agora, eu não sou mais essa versão, você não precisa esperar evidências externas. A evidência externa sempre vem depois. Primeiro muda a definição, depois muda a frequência, depois muda o reflexo. O espelho nunca inicia a mudança, ele apenas confirma. Portanto, compreenda isto profundamente. Você não está no caminho da mudança, você está no ponto de decisão da mudança. E esse ponto é sempre agora. Se a mudança fosse lenta, você estaria preso ao passado. Mas você nunca está no passado. Você está apenas repetindo uma definição antiga no presente. E se pode repetir, pode redefinir. Agora observe. Se você realmente aceitasse que pode mudar completamente neste instante, quem você escolheria ser? Essa pergunta não é filosófica, ela é prática. Porque o próximo bloco trata exatamente do que mantém você repetindo versões antigas, suas crenças ocultas. Perfeito. Vamos aprofundar agora na raiz mecânica, crença, emoção, realidade. Bloco 5. Toda emoção revela uma crença. Agora precisamos falar sobre algo essencial. Você não sente algo por acaso. Você não tem uma emoção aleatória. Toda emoção que você experimenta é o resultado direto de uma crença ativa. Sempre. Você não pode ter um sentimento sobre algo sem primeiro acreditar em algo sobre aquilo. Se você sente medo, é porque acredita que algo pode ameaçá-lo. Se sente rejeição, é porque acredita que pode não ser suficiente. Se sente ansiedade, é porque acredita que precisa controlar o que ainda não aconteceu. A emoção não é o problema. A emoção é o indicador. Ela está apontando para a definição que você está sustentando. Mas muitos de vocês fazem o contrário. Vocês tentam mudar a emoção, tentam suprimir, tentar distrair, tentar substituir. Mas isso é como tentar desligar o alarme sem apagar o incêndio. A emoção é o alarme. Ela está dizendo: existe uma crença aqui que não está alinhada com quem você realmente é. Portanto, quando sentir algo que não prefere, não lute contra isso. Pergunte: o que eu teria que acreditar para estar me sentindo assim? Essa pergunta é transformadora, porque ela desloca você da posição de vítima para a posição de observador consciente. E quando você identifica a crença, algo importante acontece. Você percebe que é uma definição, não um fato. E se é uma definição, ela pode ser redefinida. Você não está preso à emoção. Você está apenas sendo coerente com a crença que ainda não questionou. E aqui está algo ainda mais profundo. Nenhuma crença negativa é verdadeira. Nenhuma. Porque sua natureza fundamental é expansão, amor incondicional e existência eterna. Qualquer crença que diga o contrário é mecanicamente falsa. Ela pode parecer real porque você a está sustentando, mas não é estruturalmente verdadeira. Portanto, quando você encontra uma crença que gera medo, limitação ou separação, você não está descobrindo uma verdade desconfortável. Você está descobrindo uma definição temporária. E se pode vê-la, já está pronto para soltá-la. Mas existe algo que muitas pessoas temem admitir. Elas acreditam que algo externo pode controlá-las, que existem forças que podem se impor sobre elas. Vamos esclarecer isso completamente. No próximo bloco, vamos falar sobre o mito das forças externas. E você vai entender que nada pode tocar sua realidade sem sua concordância vibracional. Muitos de vocês ainda sustentam, de maneira silenciosa, uma ideia muito profunda.
A ideia de que algo externo pode interferir na sua realidade, que forças invisíveis podem se impor, que energias negativas podem se prender, que circunstâncias podem dominar você contra a sua vontade. Permita-me esclarecer isso com absoluta precisão. Nada pode se anexar a você sem correspondência vibracional. Nada pode penetrar sua experiência sem que exista compatibilidade de frequência. Você não é vulnerável. Você é sintonizado. A realidade funciona por ressonância. Se você transmite medo, você percebe medo. Se transmite confiança, percebe apoio. Se transmite limitação, percebe obstáculos. Não porque o universo escolhe isso para você, mas porque você está selecionando a versão que corresponde ao sinal que está emitindo. Mesmo que outra consciência sustente uma intenção negativa, ela só pode afetá-lo se você estiver transmitindo uma frequência compatível. Se você muda sua frequência, você se torna invisível àquela realidade. Invisível não significa que ela deixa de existir. Significa que você não a experiencia. Você pode até observá-la, mas ela não o atravessa, não o domina, não o controla. A única coisa que você sente como ataque é a amplificação de uma crença que já estava dentro de você. Quando certas experiências parecem intensas, isso não significa invasão, significa amplificação. E amplificação é oportunidade. O que está sendo amplificado é algo que já estava pedindo para ser visto. Portanto, em vez de perguntar, quem está fazendo isso comigo? Pergunte, o que dentro de mim está sendo refletido agora? Essa mudança de perspectiva altera completamente o jogo. Porque no momento em que você reconhece que a experiência é reflexo, você recupera o poder. Não há nada para combater. Há algo para integrar. E quando você integra, a necessidade daquela experiência desaparece. Não porque você a expulsou, mas porque deixou de corresponder. Essa é a verdadeira proteção. Não é defesa, é alinhamento. E quando você começa a compreender isso, uma outra ilusão começa a se dissolver. A ilusão de que sua mente foi feita para controlar tudo. Vamos esclarecer isso agora. Agora observe algo muito importante. A mente física que você utiliza todos os dias não foi projetada para prever o futuro. Ela não foi feita para controlar resultados. Não foi feita para garantir segurança absoluta. Ela foi projetada para perceber o que está acontecendo agora. Somente isso. Quando você tenta usar a mente física para calcular todos os possíveis desfechos, ela entra em sobrecarga. E essa sobrecarga é chamada de ansiedade. Ansiedade não é sinal de perigo. É sinal de uso inadequado da ferramenta. Você está pedindo à mente algo que ela não foi construída para fazer. Ela é como um sensor do presente. Ela organiza informações do momento atual. Ela navega o passo imediato, mas ela não enxerga o tabuleiro inteiro. A mente superior, a parte expandida de sua consciência, é quem percebe a orquestração maior, é quem enxerga as conexões invisíveis, é quem organiza as sincronicidades. Quando você insiste em controlar o resultado, você está dizendo que não confia na inteligência maior que o está guiando. E isso cria tensão. Mas quando você age sobre sua excitação no presente, sem exigir garantia, você permite que a mente superior organize o caminho. Presença não é passividade. Presença é alinhamento. No momento presente, você tem acesso à única coisa que realmente importa: o próximo passo. Não o caminho inteiro, não o destino final. Apenas o próximo passo. E o próximo passo é sempre revelado através da leveza, através da curiosidade, através da sensação de expansão, não através da urgência, não através do medo. Se você se encontra tentando controlar tudo, pare por um instante, respire, pergunte: o que está disponível para mim agora? Essa pergunta reconecta você ao design original da sua mente. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa saber o que é verdadeiro para você agora.
E quando você honra esse agora, a realidade se organiza com uma precisão que sua mente física jamais poderia planejar. Isso nos conduz naturalmente a compreender algo ainda mais refinado. Muitos confundem excitação com euforia, mas excitação verdadeira é algo muito mais sutil. Vamos ajustar essa percepção. Quando falamos sobre agir a partir da sua maior excitação, muitos imaginam algo explosivo, entusiasmo extremo, euforia constante, uma emoção intensa e barulhenta. Mas isso é uma interpretação limitada. Excitação verdadeira não é necessariamente agitação. Ela pode ser silenciosa, pode ser suave, pode ser apenas uma leve sensação de expansão. Às vezes é apenas curiosidade. Às vezes é apenas um pequeno interesse. Às vezes é apenas a ausência de resistência. Excitação é aquilo que contém mais energia de vida para você naquele momento. Não é aquilo que parece mais grandioso. É aquilo que tem mais leveza. Existe uma diferença muito clara entre excitação e urgência. Urgência vem do medo. Excitação vem do alinhamento. Urgência diz: eu preciso que isso aconteça. Excitação diz: eu escolho explorar isso. Percebe a diferença? Quando há necessidade, há contração. Quando há escolha, há expansão. A excitação sempre contém expansão. E expansão é a assinatura vibracional do seu verdadeiro eu. Se você não tivesse medo do resultado, o que escolheria fazer hoje? Observe a resposta que surge antes que sua mente comece a argumentar. Essa primeira resposta costuma ser a mais alinhada, mas muitos ignoram essa sensação porque parece pequena demais. Você foi condicionado a buscar grandes sinais, mas a realidade funciona por pequenos ajustes contínuos. Você não precisa dar um salto gigantesco, você precisa dar o próximo passo coerente. Excitação não mostra o destino final, ela mostra o próximo movimento. E quando você honra esse movimento, outro se revela, e depois outro, e depois outro. É assim que a realidade se constrói de maneira fluida e sincronizada. Você não precisa ter certeza, você precisa ter disposição. Disposição para agir, disposição para confiar, disposição para permitir que o caminho se revele. E quando você começa a agir dessa forma, algo muito interessante acontece. Você percebe que dar sentido à sua vida não é encontrar algo escondido, é escolher conscientemente o significado que prefere sustentar. E essa escolha é mais simples do que você imagina. Agora você pode perceber algo fundamental. Dar sentido à sua vida não é um processo de busca, não é escavar o passado, não é esperar por um sinal cósmico, não é descobrir um propósito escondido, é decidir. Você não encontra significado, você escolhe significado, e no momento em que escolhe, a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa decisão. Mas aqui está o ponto crucial. Escolher significado não é repetir frases positivas, é definir internamente. Isso é o que esta experiência significa para mim. Se algo termina, você pode definir como abandono ou como redirecionamento. Se algo falha, você pode definir como incapacidade ou como ajuste de rota. Se alguém se afasta, você pode definir como rejeição ou como alinhamento vibracional. O evento em si é neutro. O significado é seu. E o significado determina a frequência. A frequência determina a versão da realidade que você experimenta. Portanto, mudar sua realidade instantaneamente não é mudar o mundo externo. É mudar a definição interna. Quando você redefine, você altera a emissão. Quando altera a emissão, você seleciona outra faixa de realidade. Você não precisa esperar evidências. A evidência sempre vem depois da decisão. Primeiro vem a definição, depois vem o reflexo. E se você ainda espera que o mundo mude primeiro para então você acreditar, está tentando usar o espelho como causa. Mas o espelho nunca inicia, ele confirma. Portanto, se você deseja uma nova realidade,
Comece declarando um novo significado. E haja de forma coerente com essa declaração. Não com esforço, com coerência. Coerência é quando pensamento, emoção e ação apontam na mesma direção. Quando há coerência, a realidade se estabiliza rapidamente na nova frequência. E isso nos leva ao ponto final desta transmissão: a soberania total. Porque quando você compreende que escolhe o significado, você compreende que escolhe a experiência. E quando escolhe a experiência, você escolhe quem você é. Agora você pode perceber a simplicidade profunda de tudo isso. A vida não tem significado automático. E isso não é vazio. É liberdade absoluta. Porque se nada possui significado embutido, então nada está decidido contra você. Nada está pré-programado para limitá-lo. Nada foi escrito para restringi-lo. Você não está aqui para descobrir um destino fixo. Você está aqui para decidir quem você é. E a decisão mais poderosa que você pode tomar é o significado que escolhe sustentar. O universo não decide por você. Ele espera você decidir. Ele não contradiz você. Ele confirma você. Se você diz, eu sou limitado, ele confirma. Se você diz, eu sou capaz, ele confirma. Se você diz, a vida é difícil, ele confirma. Se você diz, a vida está me expandindo, ele confirma. Ele não discute, ele reflete. Essa é a soberania que você possui. Nada pode sobrepor o significado que você escolhe. Nada pode impor uma definição que você não aceite. Você não é pequeno dentro de um universo imenso. Você é o ponto de definição através do qual o universo se organiza. E no instante em que compreende isso, a busca termina. Porque você percebe que mudar sua realidade não é manipular circunstâncias, é assumir a autoria do significado. Não espere sentir confiança para decidir. Decida, e a confiança seguirá. Não espere que tudo se alinhe para acreditar. Acredite, e o alinhamento seguirá. Você não precisa de permissão, você precisa apenas de decisão. Agora, ancore isso conscientemente. Comente abaixo. Eu decido o significado da minha realidade. Sinta o peso dessa frase, porque no momento em que você decide, você não está pedindo, você está definindo. E o universo sempre responde à definição. Se este conteúdo está expandindo sua percepção e você deseja se aprofundar ainda mais nessas transmissões e análises, considere tornar-se membro do canal. Assim você apoia a continuidade deste trabalho e recebe conteúdos exclusivos voltados para a aplicação prática dessa consciência. Este vídeo foi produzido com auxílio de inteligência artificial para organização, adaptação e estrutura narrativa, mantendo as ideias centrais e os ensinamentos originais atribuídos a Bashar dentro do contexto educacional e reflexivo. Saudações! Lembre-se, você nunca esteve sem poder. Você apenas estava escolhendo sem perceber. Agora você escolhe conscientemente.